Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Valdemiro e Merli. Eu sou a professora Marcela e hoje nós vamos estudar a acentuação das palavras. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós precisamos fazer uma pequena revisão. Vamos lá? Em uma palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. As demais sílabas são pronunciadas com menos força e intensidade e são denominadas sílabas átonas. Agora, com relação a essa posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando nós temos uma oxítona? Quando a última sílaba é a sílaba tônica. Trouxe como exemplo para vocês as palavras gerou, lugar, inglês. E a paroxítona? Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Exemplo, certo, ponto, imundo. E as proparoxítonas? Quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Exemplo, fantástico, pacífico e próspero. E talvez você possa estar se perguntando, mas de que forma eu vou saber que é uma sílaba tônica se ela não vier acentuada? Basta, por exemplo, você chamar pela palavra. Acompanhe comigo, por exemplo, a palavra gerou. Quando nós a chamamos gerou, aquela sílaba que se prolonga ao ser pronunciada é justamente a sílaba tônica. Você não fala gerou, você fala gerou, assim como você fala certo, ou seja, a sílaba se prolongou é a sílaba tônica. Agora que eu encerrei a revisão, eu começo com as regras de acentuação. E vou iniciar com a regra mais simples de todas, que é a regra das proparoxítonas. E por que a regra das proparoxítonas é a mais simples? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha os exemplos que eu dei: lâmpada, cédula, público e ortográfica. Todas essas palavras são claros exemplos que a antepenúltima sílaba é a tônica e que por isso elas são acentuadas, porque elas se encaixam na regra das proparoxítonas. Bem simples essa, hein? A regra agora é das paroxítonas. E são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, dócil, N, hífen, R, açúcar, X, ônix, I ou is, lápis, U ou us, vírus, PS, bíceps, AN ou ANS, imã ou imãs, ão ou ãos, órfão ou órfãos, ou uns, álbum e álbuns, e alguns ditongos, vácuo, insônia. Vocês estão observando aí que eu coloquei apenas um exemplo de cada, mas se você tem alguma dessas terminações em paroxítonas, elas serão acentuadas. E aí, eu chamo atenção para o detalhe quando eu disse alguns ditongos. Talvez você não se recorde o que vem a ser o ditongo. O ditongo é quando você tem o encontro de uma semivogal com uma vogal ou uma vogal e uma semivogal. Olhem a palavra vácuo. Nós temos ali o encontro de uma semivogal U com uma vogal O. Depois da palavra insônia, nós temos uma semivogal I e uma vogal A. Atenção agora para essa informação que eu vou passar para vocês. Segundo a nova ortografia,
Os ditongos abertos, oi, el, seguidos ou não de s, não são mais acentuados nas palavras paroxítonas. Exemplo: ideia, apoia, colmeia, assembleia. Nós também não utilizamos mais acento no i e no u quando, nas palavras paroxítonas, essas letras vierem depois de um ditongo. Olhem o exemplo na palavra feiura. O U tônico vem depois de um ditongo ei. Na palavra baiuca, o U tônico veio depois do ditongo ai. E na palavra bocaiúva, o U tônico também veio depois do ditongo ai. Para facilitar a vida de vocês, na memorização da regra das paroxítonas, eu vou apresentar agora duas importantes dicas. Acompanhem comigo. A primeira dica é o princípio da exclusão. Quer dizer, acentua-se o oposto das oxítonas. A regra das oxítonas nós vamos conhecer daqui a pouco. E vamos chegar à conclusão de que tudo que nós não acentuamos nas oxítonas, nós vamos acentuar nas paroxítonas. A segunda dica é esta frase que pode estar auxiliando para vocês recordarem todas as terminações das paroxítonas. E ela é a seguinte: li no chão, PS ditão. Todas as terminações estão ali. L, I, N, U, R, X, atil, O, PS, dite, de ditongo, ião. Bem interessante essa dica. Chegamos à regra das oxítonas. E lembrando que as oxítonas são as palavras que possuem a última sílaba tônica. E são acentuadas as oxítonas terminadas em as, Amapá, es, até, os, vovó, ens, também, armazéns. E os ditongos abertos, ei, el, oi, seguidos ou não de s, anéis, chapéu, herói. Observaram que nenhuma dessas terminações estão relacionadas à regra das paroxítonas? É por isso que eu dei como dica anterior que é o princípio da exclusão. Quer dizer, todas as terminações que não se enquadram nas oxítonas, elas, consequentemente, vão estar relacionadas à regra das paroxítonas. Mas, se mesmo assim você ainda tiver alguma dificuldade para memorizar a regra das paroxítonas, procure decorar pelo menos a regra das oxítonas, que compreende bem menos terminações, ficando bem mais fácil para vocês. Eu não sei se vocês notaram, mas até agora eu trabalhei com palavras de 2 ou mais sílabas. Mas existem ainda palavras de apenas uma sílaba que são chamadas de monossílabas ou monossílabos. E para esses monossílabos, nós temos também uma regra. Observem, os monossílabos tônicos, que são aqueles fortes, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, pá, pás, pé, pés, pó, pós. E ditongos abertos, ei, el, oi, seguidos ou não de S, réis, céu, mói. Estamos quase no fim da nossa aula de acentuação. Restam ainda 4 regrinhas bem simples
que eu vou passar para vocês. Acompanhe. Antes de explicar essa regra, eu preciso fazer com vocês uma revisão do que vem a ser um hiato, que é o encontro de duas vogais numa palavra sem que estejam na mesma sílaba, mas sim em sílabas diferentes. Portanto, acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos, seguidas ou não de S, nas palavras oxítonas e paroxítonas. Exemplo: caída, faísca e baú. Mas há exceção. Quando seguida de NH na sílaba seguinte, a vogal I tônica não é acentuada. Exemplo: rainha e bainha. Dando continuidade à nossa regra de acentuação, nós temos um diferencial para os verbos ter e vir. Na terceira pessoa do plural destes verbos, essas palavras serão acentuadas. Quer dizer, se você tem a terceira pessoa, você precisa utilizar esse acento. Então, nós dizemos, eles têm. Com o acento, eles vêm. Agora, nos derivados de ter e vir, exemplo, manter, intervir, convir, a terceira pessoa do singular terá acento agudo e a terceira pessoa do plural terá acento circunflexo. Acompanhe ali. Ele mantém e eles intervêm. Acentos diferenciais. Os acentos diferenciais serão obrigatórios nas palavras por, vinda de verbo, e pôde, passado do verbo poder. Finalmente chegamos à nossa última regra, que vem a ser sobre as vogais dobradas O e E. Não são acentuadas. Exemplo: vou, vem e perdoo, e todas as outras que vierem dessa forma. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, e eu aproveito para pedir que, se você ainda não é inscrito no canal da nossa escola, que você se inscreva agora. Fiquem com Deus e até a próxima!